Então você saiu da Escriba já pensando em fazer arquitetura corporativa. Nunca teve no escritório inicialmente. Não, O foco era esse. nessa época eu fiquei sócio do Dante Della Mana, e ele fazia casa, loja, mas era minha vida era aquilo. Uhum, Então eu uhum. naturalmente fui atrás do cliente corporativo, que eu achava que era um projeto mais rápido, que dava menos trabalho, né? Cliente de casa sempre aquela coisa, você tem que jantar na casa do cliente, tem que ir nos todos os showrooms, e era uma coisa que eu nem estava acostumado a fazer. Então foi natural que eu fosse buscar esses clientes que eram do mercado que eu estava Uhum, mais próximo. uhum. E deu certo, né? Hoje a gente está aí, acho Parece que que sim, né? a gente, hoje a gente tem quase Parece que você 1.000. tinha razão, que vocês eram bons nisso, né? Pois é, né? Hoje a gente tem quase 1.000 pessoas, Sim. não sei, talvez seja o maior escritório de arquitetura da América Latina, imagino, porque é muita gente. Aham. Se bem que nessas 1.000 pessoas tem, fora arquitetos, tem engenheiros, tem. Não estou nem falando do pessoal de obra, porque está fora dessa Assim, conta. mas acho que Mas esse é tem o número bastante que a gente gente. tem lá na revista, É, mais ou menos é. 1.000 pessoas no AW É. e é o maior E escritório aí a gente brasileiro. mesclou, né? O que a gente incentiva muito lá de criatividade. Você vê que os nossos projetos não são autorais, eles estão sempre voltados para fazer o que o cliente quer, a marca do cliente, o que os colaboradores daquele cara Uhum. querem, mas ao mesmo tempo, até muito do Ivo, isso de ter uma metodologia de, né, porque no fundo a gente vende horas, então a gente tem que Uhum. fazer isso dentro de um Uhum. prazo, né, Bruna? A É. Duda sabe. O cliente às vezes dá um negócio, precisa em 10 dias já ter uma apresentação, então é, a gente se especializou nisso, treinou as pessoas para Sim. isso. Quem vai trabalhar lá já sabe que a vibe é essa, então Aham. estamos felizes Que lá. a gente vem abordando isso aqui, né? Que é uma tipologia bem específica, né? Não só pelo programa e tudo mais, mas principalmente essa questão de prazo, cliente que tem lá um deadline. Não, tô pagando aqui o aluguel. Aí estou E a pagando na obra Faria tem, Lima de tô 300 pagando dois reais. aluguéis ao mesmo tempo e tal, é bem característico, né? Vamos falar mais sobre isso. Bruno, e você? De onde veio esse chamado para arquitetura corporativa? Porque eu te conheço já há alguns anos e É, você sempre esteve nesse mercado. mas foi por acaso, assim, foi Uhum, recém-formada. Uma das primeiras propostas e opções que apareceram foi de ir para um escritório bem menor, que fazia arquitetura e obra corporativa. Eu fui fazer a entrevista, acabei mudando de ideia. Meu irmão é arquiteto, falou: tem um ex-professor da USP, precisa de alguém. Aí eu fui, no fim, ele já está há muito tempo fazendo arquitetura, era só coautor, eu ficava no escritório fazendo ata de reunião de condomínio, aí eu me arrependi, bati e falei: ainda tem a vaga? Tem, então vem pra cá. E aí eu fui, eu achava que ia ser uma coisa que ia ficar 6 meses e ia ser tudo meio igual, e aprendi, check, vou procurar outra coisa. Mas aí o aham. Nem bichinho sabia picou. Você disso. vê, olha só. Porque é isso, é um ritmo muito mais rotativo, você não fica tanto tempo em um projeto, não vira psicólogo do cliente, às vezes, né, mas, Depende, né? depende, mas é Depende muito do CEO ali. mais rápido, muito mais, rotativo o que você vê do que um residencial ou um predial, e você Uhum. vê pronto muito mais rápido, né, isso é muito Aham. A gostoso. realização, É. né? O É. ciclo de até ficar pronto, 4, 5 meses, no máximo 6. Então, é Aham. muito gostoso isso, né, de você criar e ver pronto ter um tempo tão curto, né, às vezes numa casa demora 3 anos, então Uhum. isso me ganhou, assim, foi. E como é que foi o teu percurso até chegar Eu fiquei no 7 maior? anos e meio na OMA, que eu entrei na OMA, tinham 10 funcionários, e aí fui participando desse crescimento. Depois fui para um outro concorrente que era um tamanho intermediário, eu acho que foram uns degraus de escala que foram importantes também, sabe. Eu acho Uhum, que ter uhum, o pequeno me fez aprender um pouco de tudo, né, porque uhum. é uma estrutura pequena, você tem que virar polvo, né, ter vários Aham, braços, todo mundo se acode. Então acho que foi uma escola muito grande, esses 7 anos e meio, e aí foram os passos de eu aumentando a escala e uhum, foi uhum. importante também para chegar numa escala grande já com mais jogo de cintura e um pouco mais de bagagem, mas são
Não, eu me lembro da entrevista da Bruna. 14 Ah, anos já. Acabou a entrevista, eu fiz a entrevista com a Estela. ah, Acabou a entrevista, eu falei, contrata. ah, Não, é verdade. Tanto é que acho que foi, não, Foi. chamaram no dia Dia seguinte. aham. seguinte. Falando disso, é um perfil meio. Não é para qualquer um, eu acho isso. Sim, sim, sim. Tem arquitetos que são maravilhosos, muito bons, mas eles têm um tempo Uhum. ou não aguentam a pressão do. Isso, é. Nosso é muito pressionado. O pessoal que trabalha em corporativa que sabe, né? O cliente vem, solta uma RFP, em 10 dias você tem que mandar um maquete, um Aham. custo, o cara que ficou, moodboard, tudo Sim, em sim, 10 dias. sim, Então, sim, sim. não é para. É perfil. Uma É, vez é. fiz um projeto da GE, grande. Eles iam sair de 3 sites para ir para um único. Eu subcontratei o escritório do meu irmão para Uhum. eles ficarem em 2 lugares de mudança, só para fazer o cara crachá do que tá saindo Aham. para onde vai. Passou 3 semanas, se passaram, ele falou: "Vocês criaram um e-mail para mim, eu tenho 1.500 e-mails em 3 semanas". Eu falei: "Eu tenho isso em 1 semana". Ele: "Eu jamais vou fazer isso na minha vida". É isso, não, ele falou: "Não é possível, eu E só tô agora o olhando a WhatsApp É, também. mudança". tem um Agora tem bichinho o aí que Teams, o picou WhatsApp vocês também, picou. né, para entrar nesse, porque acho que é a principal característica, acho que, claro, estamos falando, a principal característica, assim, na parte prática, que é essa questão do prazo, de ficar pronto muito rápido e tal, então tem uma diferenciação mesmo. Eu acho que todo mundo tem uma grande curiosidade, inclusive eu. Eu estive lá recentemente, Aham. né, a convite da Bruna, do Guerreiro, conhecer, já tinha ido, mas enfim, conhecer um outro andar ali. E aí vocês me explicaram um pouquinho, mas acho legal explicar para todo mundo, assim. É o maior escritório de arquitetura, eu dizia do Brasil, agora o Sérgio já me corrigiu dizendo da América Latina, só porque eu não sabia da informação dos outros países, mas é o maior escritório, então como é que vocês se organizam? Queria que vocês contassem um pouco sobre como que são, assim, as compartimentações mesmo de departamentos, a questão do início da construtora, né, que vocês são projetistas e executores, então como é que foi, como é que vocês chegaram nesse lugar e como que é estruturado isso hoje, Sérgio? Esse é um desafio permanente. A gente já. Eu acho que uma das razões do nosso sucesso é a nossa agilidade de, bom, isso aqui tem que mudar, e a gente pega e muda do dia para a noite. Era assim, agora vamos fazer assado, que acho que vai funcionar melhor. Então, a gente já teve vários modelos. Com esse tanto de pessoas, a gente tem que estar muito Pois atento é. no que funciona, né? E como também transmitir a cultura do que a gente quer, de qualidade, de tudo isso, para tanta gente. Hoje a gente montou mini estruturas, estou falando mais do corporativo, nem vou entrar no mérito das outras áreas, porque senão não dá tempo. Mas a gente montou mini estruturas que, então, por exemplo, a Bruna trabalha num núcleo, onde nesse núcleo eu tenho as pessoas de obra, as pessoas de desenvolvimento do projeto, as pessoas que atuam na fase inicial de prospecção, de concepção do projeto. Então, tudo é meio resolvido nesse núcleo, deste cliente. Então, eles vão começar com esse cliente e vão atender esse cliente até o final. Até a entrega. A vantagem de um cliente contratar uma empresa grande como a nossa é que, fora esse núcleo que vai estar atendendo ele, a gente tem um tanto de recursos que uma empresa de menor porte não vai conseguir ter. Então, eu tenho para você ter uma ideia, nós temos um especialista só de marcenaria, de paisagismo, 2 de luminotécnica, de estrutura, de ar-condicionado, mobiliário mobiliário industrial, mobiliário corporativo. Bom, o decorativo. pessoal que atende lá sabe. Então, eles têm na ponta da língua todas as soluções mapeadas, então isso ajuda também, porque como é aquela corrida, é bom, gente, eu preciso isso, preciso aquilo, e imediatamente o pessoal provê as soluções. Mesmo os fornecedores, né, a gente tem um contato muito próximo, porque a gente sabe que vocês são, né, eles aqui são as pessoas mais importantes para a razão do nosso sucesso. Na resposta Sim, rápida, precisa em entregar dar um no prazo. orçamento rápido, entregar o produto no prazo que a gente combinou. Então, hoje nós estamos com essa estrutura e me parece que tem sido uma solução muito bacana, porque eu mesmo sou um recurso deles. Eu não sou de ninguém. Eu sou como um desses consultores. Sérgio, precisamos fazer uma apresentação. A Bruna vem muito comigo. Olha, esse projeto assim, eu participo bastante, né? Bastante dos projetos. E
Então, a gente se organizou desse jeito. Neste momento, estamos assim, vou te falar que já teve 1000 formas diferentes que foram boas para outro momento. Agora a gente tá organizado desse jeito e que tem Aham. funcionado bem. O início da execução? Não foi sempre assim, né? O início da execução foi lá atrás, quando ainda tinha um modelo que, bem quando essa época que eu te falei aí, que estavam estavam terceirizando os departamentos, a gente começou com um modelo que a gente chamava de gerenciamento, que hoje não é mais isso que a gente faz. Uhum. Então, a gente cuidava de todo mundo, mas não era uma construtora em si. Mas garantia o prazo. Tinha um gerenciamento de obra para garantir. Garantia o preço, garantia o prazo, garantia tudo isso, uhum. mas não era uma construtora. Uhum. Hoje a gente tem uma grande construtora, ela também está dividida, como todos os segmentos que a gente atua lá dentro, saúde, educação, eles são segmentados, porque esse de casas, são perfis completamente de prazos das pessoas, dos clientes. A construtora começou fazendo interiores corporativos. O ano passado, retrasado, a gente foi eleita pela uma dessas associações a 9ª maior construtora do Brasil. Nossa. Porque a gente começou, inclusive, a construir hospitais inteiros, obras de 250 milhões de reais, que nem sei se a gente quer mais fazer isso hoje, porque a gente quer talvez focar mais em coisas menores. Temos uma incorporadora, então, na incorporadora a gente projeta os nossos prédios, constrói os nossos prédios, desenha as áreas comuns. Então, hoje a construtora ela é meio dividida em prédios e interiores, mas ela já tem bastante tempo, né? Ela começou, em 97, por aí, como construtora, e desde então a gente foi crescendo, já fizemos muita coisa muito grande, que nem eu te falei, ano passado mesmo. Hoje a gente está fazendo indústria leve, está fazendo os nossos prédios residenciais, mas talvez uma obra que nem 3 hospitais que a gente entregou ano passado, o Memorial Star para a Rede D'Or em Recife, o da IGESP aqui na Praia Grande, da Unimed em Betim, um hospital inteiro. Esses talvez a gente vá pensar. Desista. E a construtora atua para atender projetos do Atier Von Rath? Não, a gente não só faz projetos nossos, a gente faz projetos de vários outros arquitetos. Por exemplo, a gente fez a implantação toda da Microsoft, que era um projeto da Super Limão, por exemplo. Já implantamos projetos da Pitá, já implantamos vários projetos da Perkins Will. Legal. Então, tanto na área residencial, que às vezes vem um projeto de alguém desse segmento, Fernanda Marques e tal, e a gente faz a implantação, como na área corporativa ou de prédios. Por exemplo, esses hospitais, nenhum deles a gente projetou, a gente só construiu. E hoje, então, vocês atuam majoritariamente no corporativo, mas tem saúde, educação, e você falou em residenciais. Esses residenciais são prédios de incorporação os prédios residenciais, nós temos uma incorporadora que chama W Realty. É uma incorporadora padrão, tem incorporações que são só nossas. Então, por exemplo, esse que a gente fez na Faria Lima, ali na Rua Chipre, é um edifício de apartamentos de 226 metros, é projeto nosso, incorporação só nossa, nós que vendemos, não tinha nem ninguém de corretagem, está pronto, foi todo vendido, enfim. Tem outros que a gente está fazendo com parceiros. Então, não sei se você viu, na Avenida Santo Amaro tem uma quadra inteira ali que está um tapume, é um projeto nosso, então vai ter uma torre corporativa na frente, vai ter um edifício de alto padrão dando para Domingos Fernandes na Vila Nova Conceição, e vai ter uma torre de apartamentos para renda que vai dar para a Rua Brás Cardoso. Esse provavelmente nós não vamos construir, porque é um complexo enorme e talvez não faça parte do que a gente quer fazer como construtora. Não faz sentido, entendi. Legal. Voltando aí então para o corporativo agora. Vocês têm história, né? Sabemos disso e confirmamos aqui agora. Quais as mudanças que vocês enxergam, assim, que vocês vivenciaram nesse... já foi falado aqui, por exemplo, sobre essa questão do prazo
que foi ficando cada vez mais O preço. tinhoso. Prazo versus preço, então. Mas que mudanças que vocês identificam em tantos anos, assim? Pô, isso mudou completamente do mercado corporativo de 15 anos, de 10, de 20, de 30 anos atrás. Bom, primeira coisa que eu acho, independente de preço e prazo, que isso vai efetua de acordo com a situação do país, a conjuntura Sim, global, economia. mas acho que os próprios projetos, né? Os projetos, eu brinco com os clientes hoje, quando, né, 30 e tantos anos atrás, eu ia no cliente, a copa bem pequenininha, então o pessoal vai ficar lá gazeteando. Hoje tem Verdade. projetos que a gente faz que 50% do espaço é uma área de socialização. Então, né, Bruno, acho que para bancos, inclusive. Então, o conceito dos projetos, né, do que o cliente quer e de como ele quer atrair a galera que quer ficar de home office, tem que ser uma coisa que o colaborador tem uma experiência especial, espaços que atendam tudo que ele vai fazer lá no dia, e mudou completamente aquela coisa de mundo de estações de trabalho. Bruno, acho que você pode falar um pouco dos projetos recentes que a gente fez, né? Só para passar a palavra um pouco para você. Os espaços mudaram completamente. Eu acho que não só o entendimento que o espaço é uma ferramenta de atração e retenção de talento, que isso já tem algum tempo, e aí foram surgindo os escritórios mais variados, mas também a disponibilidade de produto, que a gente tem cada vez mais, né? Vide aqui onde a gente está. Texturas, tecidos, cores, formas, não é mais restrito à área de mesa, área de reunião, área de recepção, já há um bom tempo. O que eu vejo de mais recente, de mudança, que é muito impactante, é que antes você tinha uma visão da experiência que eu quero que o cliente tenha, da impressão que eu quero que a marca passe. Hoje que existe um momento das empresas quererem as pessoas de volta nos escritórios e mais conectadas com a empresa, eu quero que a pessoa queira estar aqui. Né? Não é simplesmente o bem-estar dela quando ela estiver, que ela queira estar aqui. Quando você entra nesse emocional, o mergulho que a gente tem que fazer é muito mais profundo para entender o funcionamento, para entender cada detalhe da rotina, do que vai fazer a diferença para a pessoa querer estar lá. Não é simplesmente ser bonito, ser agradável, o home feeling, a textura, tem tudo isso, mas tem que saber detalhe da rotina. Então, falando de alguns recentes, a gente fez uma reformulação de um banco, que foi um andar novo e todos os outros a gente reformou, que cada área do banco tem uma rotina diferente. Foi um processo longo de entendimento e cada um tem um ratio de mesas versus pessoas diferente do outro, áreas colaborativas diferentes umas das outras. Então, eu acho que esse aprofundamento, as empresas estão vendo mais valor nisso, porque elas não vêm já com um briefing pronto. Elas entenderam que o briefing não é mais quantitativo. Não são, eu preciso de tantas mesas, Chamam tantas vocês para salas, trazer uma solução, querem ouvir vocês mais do que... descolado ou, né? Não é mais isso. Elas vêm muito mais buscando, de fato, que alguém guie, né? O que está sendo feito? A gente vê muito mais essa postura, né? De querer entender, de saber que estão numa fase meio empírica para encontrar um caminho, do que já vir com uma direção, né? O quantitativo virou secundário. Outra coisa que eu acho que mudou dentro dessa linha também não é one size fits all. Porque você pensar, bom, agora tem que ter bastante área colaborativa. Não é só isso. Não serve para todo mundo. Não serve para todo mundo. Ou o tipo de área colaborativa que um tipo de empresa quer pode ser completamente diferente de outro. A gente fez um projeto para a Unilever, que é uma empresa que para mim é a precursora, eles faziam home office há 20 anos. Todo mundo já tinha laptop 20 anos atrás, quando nem se falava de laptop e as estações ainda eram IL. E eles já tinham sexta-feira off, iam o dia que queriam, há 20 anos atrás. E a gente tinha feito várias coisas para eles num prédio na Faria Lima. Quando eles foram mudar, a gente fez um processo grande de workshop. Então, eles escolheram stakeholders, um grupo de influenciadores, que seriam pessoas que iriam replicar daqui para lá e de lá para cá. E apareciam coisas interessantes, por exemplo, né? Phone booth, que virou uma coisa comum antes da pandemia já. Nos workshops aparecia a phone booth aqui de uma pessoa, não adianta, porque a gente nunca vai fazer, na Unilever não vai existir um call
de uma pessoa De uma só. pessoa só. Sempre vai ter 2 pessoas. Um exemplo. Ou Uhum. mesas altas, que tem empresas que adoram, porque as pessoas fazem a reunião de pé. A mesa alta a gente não gosta, porque a gente gosta de outro tipo de reunião. Então, o que eu estou falando é fundamental a gente saber a cultura daquela empresa, o que vai agradar os colaboradores daquela empresa. Então, claro, uma tendência, áreas de colaboração, áreas de concentração, né, os outbacks, tudo isso. Mas tem empresa que não quer isso e quer uma solução Aham, outra, né? aham, Então, aham. acho que isso E- né, por exemplo, esse banco foi um trabalho porque eles estavam assim do século passado e queriam vir para o século Uhum, XXI. uhum, Foi um uhum. trabalho intenso de descoberta. Podemos afirmar que uma mudança importante aí foi isso que vocês falaram agora, sobre o cliente passar a ouvir mais do que antigamente, que ele chegava e falava, "Ó, eu preciso disso, são tantos lugares, uma copinha pequena porque eu não quero ninguém de teretetê ali." Então, hoje tem essa troca, acho que eles estão mais abertos a ouvir opiniões e querer Eu acho que acatar se eu só sugestões, não? começar a responder, já te Acatam passo. sugestões, não? O cliente está muito mais aberto, principalmente. Agora já começou a se consolidar esse conceito dos novos espaços, mas na época da pandemia eu fazia reunião 11 horas por dia de cliente, meu Deus, o que vai ser? Devolvo todos os meus andares. E eu falava, não, vocês estão loucos. E como muda isso, né? Agora, por exemplo, nós estamos com um monte de clientes que querem ter mais gente no escritório. Teve Sim. gente que devolveu a área, já alugou tudo de novo. Então, essa mudança é importante. Mas sim, a gente nunca aceitou, não quero parecer arrogante, mas nunca um cliente veio com um programa e a gente só recebeu isso e vamos fazer assim. Sim, claro. Estamos fazendo agora um projeto para a Dalquímica que a gente tinha feito há anos atrás, onde eles estão hoje, mais de 10 anos. E eles, de fato, um grupo de fora e tal, vieram com queremos isso, queremos aquilo. E eu olhava para aquilo e falava, mas por que vocês querem isso? E começamos a questionar, mudou totalmente o programa deles. A gente fez uma Legal. mandala lá de coisas que eles poderiam ter, porque ele não sabe. Às vezes o cliente Que é não o papel, sabe. né, de vocês Que hoje nem em se chegar dia. no médico e falar, eu propor, tenho isso, né? tenho aquilo outro. Você não sabe, você pode achar que você está com aquele sintoma. Não sei se a Bruna concorda, mas foi uma coisa que eu nunca aceitei direto um programa, olha, faça assim. Sim, A claro. gente sempre tem que agregar valor. Se ele está nos contratando é porque ele entende que a gente tem essa expertise. Sim, sim. Mas agora, sim, você está correto. O cliente tá muito mais com ouvidos porque eles querem realmente entender como ele consegue trazer as pessoas, conectar as pessoas, Sim. ter a presença da marca, né, senso de pertencimento. Então, isso que a Bruna falou, acho que é um fato que mudou mais recentemente. E até por a Bruna citou também, né? Essa gama de materiais, de texturas, de possibilidades, né, para esse mercado, de produtos até exclusivamente voltados para esse mercado, né? Eu sempre falo, aqui é um exemplo, né? Sim. Eles vão me matar, porque eu falo isso toda semana, que é essa cadeira aqui de madeira e palhinha, né? Então, pô, você tem uma diversidade que antes você não tinha, né? Não tinha uma diversidade nesse sentido. E aí, ouvindo vocês falar, me ocorre, eu entendo, hoje a gente já, muito claro, assim, pra gente ali internamente na revista e tal, que existe uma necessidade das empresas de trazer o pessoal de volta. Por favor, voltem, vamos lá, né? Não precisa ser o mesmo modelo, não é das 9 às 18, de segunda a sexta, mas tem, né? E passou muito por esses escritórios o escritório parque, né? Não, aqui não tem nem estação de trabalho, você só vem aqui para se divertir, para descer o escorregador, para jogar pebolim e vai trabalhar em casa. Isso também já se demonstrou totalmente errado, né? Quais são as ferramentas que vocês têm hoje de projeto, de materiais, enfim, neuroarquitetura, biofilia, enfim, quais são as ferramentas que vocês trazem hoje para tornar o escritório mais aprazível para o usuário? Eu acho que a gente pode dividir nos momentos que a gente tem do projeto, né. Então esse começo, que a gente ajuda o cliente a descobrir o que ele precisa,
são ferramentas processuais, né? Então, de pesquisas online, de workshops que podem ser presenciais ou online com muita gente. Na própria Down teve um que tinham mais de 400 pessoas conectadas, respondendo, real time, aí você consegue mostrar as respostas, discutir, claro que não discutir com 400, mas quando é um grupo menor consegue Aham. ter um Não, mas é debate uma ferramenta que já interessante. vai compilando, faz Aham. um word clouding, vai pondo as cores que estão sendo mais votadas, o que as pessoas Olha consideram só. a planta, biofilia. Ele já vai na hora, as pessoas conseguem ver. Então, Uhum, né, Ou até uhum. da rotina, da né? Assim, rotina. as reuniões que você tem normalmente são quando tá seu time no escritório, tá todo mundo ali, é Uhum. híbrido, de quantas pessoas, quantos tem ali, quantos tem fora, phone booth para 1, para 2, ou focus room para 4, phone booth não adianta. Cada um responde de um jeito, Uhum, né? uhum. Ele deu o exemplo da Unilever que queria nunca de uma pessoa, Ambev, todos de uma pessoa, nunca vão ter 2 dentro dessa linha, então não tem a Aham. regra. Então, acho que nesse momento de início, essas ferramentas de processo de investigação são fundamentais. Quando a gente parte para materialização disso, aí entra assim, a neuroarquitetura, biofilia, porque aí ainda existe e tomou muito mais força depois da pandemia esse viés de trazer o bem-estar, né? Essa Uhum. sensação do aconchego, da pessoa se sentir bem. Porque isso junto com o espaço pensado para as atividades das pessoas e não para a quantidade de pessoas. Então, Uhum. eu não vou pensar que eu tenho 300 pessoas, 300 mesas. Eu tenho que pensar que essas 300, uma parte vai estar X tempo em reunião, tanto tempo socializando ou em reunião informal, Em em reunião espaço aberto, em virtual. reunião Uhum, virtual que eu uhum. preciso ter uma videoconferência fechada, ou numa sala de time, ou uma empresa que trabalha em squads, precisa de salas de projeto. Então, esse recurso de dividir o espaço por atividades e cada atividade demanda um tipo de ambientação, é uma sensação diferente que você quer provocar, né? Uhum, Então, uhum. das cores, das texturas, de tudo. Às vezes, um lugar que é de mais concentração, que a gente faz as zonas de silêncio, que as pessoas não vão ficar em call, vão lá para se concentrar. Sempre a gente traz, né? Às vezes a gente trata até como uma varanda, às vezes com mais planta, mais madeira, essa coisa mais aconchegante para a pessoa se Somos sentir mais. ali Uhum. num refúgio, né? Se é uma sala super flexível para ter dinâmicas de criação, de repente ali traz uma coisa mais vibrante, né? Para a Uhum. pessoa ficar mais acesa quando está ali. Até a questão de tudo poder se movimentar, esse momento das pessoas organizando a sala para como elas Isso é uma precisam, coisa muito Uhum. forte. é muito Uhum. poderoso, porque traz para a pessoa o senso de dono e de pertencimento. Eu consigo deixar esse lugar do jeito que eu quero. E Uhum. esse momento inicial de preparação do espaço já traz as pessoas para o mood daquela reunião. Elas têm esse hiato. Eu não estou ainda mais pensando no assunto que eu estava falando há um minuto atrás. Eu tive esse intervalo, eu respirei, agora eu estou totalmente focado aqui. Uhum. Então, são alguns recursos que cada tipo de espaço faz mais sentido agregar para um e para outro, Uhum. né? E de acordo com cada cliente também, batendo de Isso. novo, né? Na mesma É tecla, isso. mas É a um escritório de personalização advocacia é máxima. uma coisa, o escritório de advocacia Mas esses estão jovem é outra mudando. coisa. Então, Estão escritório de mudando. advocacia jovem já é outra coisa, o escritório Mesmo os velhos também estão mudando. estão querendo. Mas o outro tema que você tocou, que até estamos aqui num espaço assim, ah, os produtos também são muito É. importantes. Por Uhum. exemplo, eles estão aqui sentados num sofá, Nossa. num banco, que traz uma sensação de casa, mas ele é ergonômico. Aham. Tem muita gente pegando lá o sofá da Tokstok e põe o pessoal. É um sofá que, entendeu? Não é feito para trabalhar. Claro que ninguém, isso aqui não é para ninguém passar 4 horas, 5 horas. Mas é um sofá mais firme. Então, ele traz essa sensação. Esse ambiente traz uma sensação de casa. Ele tem cerâmica, tem Sim. madeira, tem planta, tem estampas. Mas são materiais que foram feitos para trazer essa sensação, esse home feeling, mas ao mesmo tempo eles têm uma ergonomia adequada para uma permanência mais curta, né? Aham, Então, aham. eu estou falando isso porque essa é uma preocupação nossa, né? Eu vejo muitos projetos de outros colegas que têm sofás residenciais que não é, a não ser que seja um lounge, porque tem ali que Sim, claro. saiu do café, vou num lounge como se fosse sua sala de visita. Uhum. Mas você tá vendo, ela ali tá digitando. Se fosse uma coisa mole, que ela fica pendurada, daí a pouco ela tá com dor nas costas. Sim.
Então, esse tipo de produto, que hoje tem uma oferta muito maior, né? Até de cores, né? De tudo, de texturas, era muito restrito. Sim. E isso o cliente não conhece. Então, também é uma coisa que eles querem saber da gente. Porque Vocês mesa e precisam cadeira, todo apresentar, cliente né? conhecia. A mesa branca, a cadeira cinza, Uhum, preta. uhum. Ele já sabe, ele quer comprar ele mesmo, de repente. Agora, eles não conhecem o que o mercado tem, as cabines, os outbacks, que oportunidades que eu tenho, o que fica legal. Então, isso também é uma coisa que eles esperam que a gente traga como soluções para tornar esses ambientes diferenciados. E a gente gosta de fazer diferente porque tem uma outra coisa que fora o tema da neuroarquitetura que a gente quer trazer, o design ativo. A gente quer mesmo que as pessoas... Hoje eu vou tomar um café, principalmente quando é um projeto maior, lógico que isso é uma coisa pequena, mas lá na Nestlé, por exemplo, cada café que a gente fez, um café era Nespresso. Até o café era diferente, porque era da Nespresso, então aquele espaço remetia a uma loja da Nespresso do Shopping Guatemi. O outro, a Nestlé, era dona da Starbucks. Era uma loja da Starbucks, com sofazinho de couro. Então, as pessoas mudavam de andar. Hoje vamos lá no Starbucks, porque isso a gente quer também fomentar. Quando é uma empresa grande, com Uma muitos integração colaboradores, entre os muito colaboradores. verticalizada, senão as pessoas não se encontram, Legal. fica cada um no seu andar. Então, a gente faz propositadamente espaços e ambientes que são bem diferentes para a pessoa querer ir lá. Hoje eu vou naquilo, hoje eu vou ali. Acho que é Eu uma acho que coisa... ainda mais, né? Porque esses ambientes são os que promovem aquilo que é a maior perda que a gente tem quando fica remoto, que são os encontros não programados, né? As trocas não espontâneo, né? programadas, os encontros Sim, espontâneos. sim. Porque no virtual, você vai falar ali com quem você marcou o horário, ou você vai falar, você pode falar, a pessoa está cheia de reunião, outra hora. A gente encontra as pessoas no meio do caminho, pelo escritório, e às vezes é alguém que resolve o seu problema, ou que você consegue fazer uma Aham. consulta, Mas ou que você não ia você marcar. escuta É. falando de um assunto, ou vem e lembra, você que fez tal projeto, como que foi isso, como foi aquilo. Então, esses espaços ganham também mais importância por serem esses pontos de convergência e de trazer de volta para a rotina esses encontros, né? E esse tipo de troca. E eu acho que, por fim, outro tema que virou central, na minha opinião, é a tecnologia. Antigamente, né, nas reuniões, quando alguém não estava, não sei se vocês lembram, vocês são jovens, você também, mas era aquela estrela que ficava aqui no meio da mesa e ficava alguém lá Sim. que ninguém nem sabia que aquela pessoa estava lá. Hoje, as reuniões híbridas vieram para ficar, né? Sim. Claro, as pessoas estão indo mais para os escritórios, mas sempre vai ter alguém remoto. Então, a experiência de quem está remoto, de que você consiga ver aquela pessoa, ver até a linguagem corporal dela, não gostei, ou não entendi, é muito importante. Esse é um tema. Outro tema, agendamento de salas, eu acho fundamental. Nem salas, espaços. Por exemplo, um espaço Sim. que nem esse deveria poder ser agendado. Colaborativo. Porque se eu estou fomentando que as pessoas venham para o escritório, aí eu tenho um time de 8 pessoas. Imagina, eu chego lá, mandei meu time todo de segunda-feira, 9 horas. Aí chego lá, não tem lugar para fazer reunião, porque eu não agendei Não um reservou, espaço. não agendou. E tem uma coisa boa disso aí, porque as reuniões do Teams é assim, marcou às 15 está todo mundo lá. Chegou um minuto atrasado, gente, desculpe que eu entrei atrasado. 16 está todo mundo saindo porque já tem outra. Isso. No mundo real, no mundo presencial, não acontece muito isso. O pessoal já chega atrasado na reunião, aí demora... Bate o aquele sistema papo de antes, agendamento, toma um café. ele traz essa pontualidade para o mundo presencial, porque um time marcou, no nosso escritório é assim, tem um negocinho que fica verde e vermelho. Então, acabando a reunião, você tem que sair da sala, porque você marcou 1 hora. Outra Você queria pessoa. mais, marcasse 2 horas. Aham. E isso eu estou falando até para um espaço como esse, uma arena dessas. Ela deveria poder ser agendável, que eu venho com o meu time segunda-feira, galera, 9 horas para 30 pessoas. Vamos ali na arena, depois libera. Nosso auditório é reservável, que você viu lá. Ele é reservável. Então, isso também é uma coisa que mudou bastante, né? Hoje o cliente, isso é caro, não quero fazer, nem é mais caro, mas é uma coisa que é fundamental para os espaços de trabalho que estão recebendo... É uma coisa híbrida, né? Eu ia perguntar o que para vocês hoje, no escritório de hoje, é fundamental. Então, tecnologia, certeza que já é mais alguma? Eu acho que a tecnologia, só antes de falar de outra coisa,
ela é parte de garantir essa experiência fundamental para que a pessoa entenda que a experiência no Sim. escritório tem alguma vantagem, porque todo mundo se acostumou a entrar em reunião virtual ali no seu computador, num Teams, num Zoom, que é simples, né. E Uhum, aí, uhum. o presencial tem que ser muito simples também. Então, os escritórios estão investindo muito para revisitar isso e ser uma coisa tão simples quanto Amistosa, né? ter É. a sala convidada para reunião e você se conecta dali. Às vezes, você não Uhum, precisa nem plugar o seu computador, uhum. né, e aí qualquer um consegue projetar. Então, isso faz uma diferença gritante na Uma tecnologia experiência democrática, né? e que É. a usabilidade, né, na experiência. Só que aí eu acho que, além da tecnologia que você perguntou, é flexibilidade. Tá. Porque, independente da gente fazer essa ultra personalização, esse mergulho no detalhe, tá tudo ainda mudando Aham, muito, né. Então você aham. ter espaços flexíveis, que sejam fáceis de reformular, de reverter de um uso Prever para alguma outro, possibilidade de evolução, que né, de seja através de uma mudança. modulação ou de mobiliário que é fácil de movimentar, Uhum, mas isso, assim, a gente tem o Serasa, por exemplo, não tem uma mesa que não tenha rodízio. Todas uhum, têm. uhum. Todas as mesas têm rodízio, Não né, então existe uma você consegue cativa. reorganizar uma área de staff inteiro. Uhum. Essas soluções, como as cabines que a Minimal tem, né, é um phone booth que você não tem que demolir e reconstruir, você leva o Sim, negócio inteiro sim. pronto para outro lugar. Não é só a flexibilidade do conseguir levar na mão, né, mas de Aham. conseguir reformular de maneira fácil, porque Uhum, uhum. o exemplo que o Sérgio deu da Unilever, quando a gente fez a reformulação deles e fez o workshop, coisas que eles tinham escolhido antes já não estavam Já funcionando. queriam Então, outra coisa. essa atualização ser fácil é muito interessante Uhum, também, uhum. principalmente no momento que estão usando o escritório para atrair as pessoas, para gerar uma mudança grande, porque o escritório é uma ferramenta de mudança muito grande, Uhum, né? uhum. Mas ainda é um pouco empírico para algumas empresas que está adotando uma política nova agora, não sabe ainda como vai ser, cada um se comporta de um jeito. Então a flexibilidade eu acho que é mais do que Deve ter fundamental. ainda, né, o contratante ali, o cliente, que morre de medo de tudo Tem. isso, porque ele é super old school e fala, pô, como Ah, é que mas eu... ele consegue ser educado hoje. Acho É, né? que não era tão fácil, hoje ele está sensível. Hoje a gente Uhum. leva para visitar, ele vem outro Sim, cliente, aquilo sim. funcionando. Mas outro tema que me veio à cabeça, disso que você está perguntando, é a parte de comida, alimentação. Também. Que ninguém queria ter que ter o ônus de ter algum tipo de comida, que fosse ter um espaço para as pessoas só aquecerem comida, e hoje virou item Parte integrante do... do que os colaboradores querem. Até aquelas empresas que têm 4 shoppings ali na Chácara Santo Antônio, tem o Morumbi, tem outro, tem outro, tem outro. Um mundo de praça de alimentação, desde o McDonald's até um restaurante de luxo. Uhum. Todas estão fazendo algum espaço voltado para alimentação. Também, durante a pandemia, muitas pessoas acostumaram a fazer Pediram pra sua... gente falar mais perto do microfone. Desculpe. Muitas pessoas acostumaram a levar fazer sua alimentação em casa. E então, hoje, muitas continuam com esse... Lá no escritório mesmo, o pessoal não comia lá. A gente mudou lá toda a nossa área de café para poder se tornar um espaço onde as pessoas possam aquecer a comida. Uhum. Então, Eu vi super concorrido, inclusive, porque é super muito concorrido. gostoso de estar lá, né? Mas é um tema que mudou bastante depois da pandemia. E também como fator de atração, eu acho. Né? A gente estava falando, o que mudou? Isso é um item que mudou bastante. Né? Até empresas pequenas, de perfil pequeno, querem um lugar bacana para as pessoas comerem ou para pedirem comida. Então, também é uma mudança que foi bem relevante. E também algo que ganhou uma proporção muito maior, eu acho que nesse momento da preocupação com as pessoas se sentirem bem e quererem estar no espaço do escritório, é a acessibilidade, diversidade e inclusão, né, Sim, sim, sim. ESG como um todo, mas isso ganhou uma proporção de várias empresas terem comitês super diversos, enfim, que podem trazer vivências diferentes para Uhum. conscientizar todo mundo. Eu acho que o se sentir bem, entenderam que isso também é uma parte fundamental para grupos de pessoas que também têm que ser atendidos e que
levantou muito mais, isso ganhou muita força. Não é que muito do que a gente falou já eram tendências de antes do período de isolamento, né, mas eu acho Uhum. que tudo isso ganhou muito mais força no pós. E aí nesse momento de querer trazer as pessoas, de querer que todo mundo se conecte, acho que tudo que está ligado à preocupação com o recurso humano, né, as empresas Uhum. estão vendo com muito mais valor, e aí ganhou muita força essa parte de acessibilidade, diversidade e inclusão assim, não é nem discutido como algo: "Ah, você quer ter isso?", né, como vocês É, tratam, né, Tem que como que é ter isso. e é. tem que estar E previsto. apesar de taxas altas de desemprego, a atração as pessoas, essa taxa não está neste mercado. Sim. Então, as pessoas são concorridas. Uhum. Nós mesmos sofremos isso e bancos e tudo isso. Então, são recursos que têm que ser atraídos mesmo e esses fatores que eu falei, que ela falou, estão também uma coisa que é um diferencial para aquela empresa. Uhum. Uhum. Então, o projeto também, né, fora trazer a marca da empresa, não é um lugar que você troca o logo, podia ser qualquer lugar, mas essa atração de um mercado de trabalho concorrido é também uma missão nossa. A gente tem que ser bem-sucedido Sim. nessa missão aí. Criar espaços que as pessoas queiram trabalhar e aí a empresa também tem, né, ter Porque retenção tem de pesquisas pessoal. desse segmento de recursos humanos, o salário é a quarta Uhum. coisa, por incrível que pareça. Olha Uma das só, primeiras é o ambiente de trabalho, onde eu vou. ambiente. A gente, dependendo da empresa, pode trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por Sim, dia. sim, Então, sim. está acima do salário. Então, Uhum. eu não quero ganhar mais, mas trabalhar num lugar todo cinza, numa mesa branca, uma cadeira preta e sem Ganho personalidade. dinheiro e perco saúde. É, mas é que você oferecer a qualidade de vida não tem só esse lado da retenção, né, isso vai se refletir em Tudo. produtividade de todo mundo, isso vai ter retorno para quem está investindo no espaço, Uhum, né, uhum. é muito fácil de mensurar a diferença de produtividade, de engajamento, mas reflete em número mesmo Sim. para quem está investindo isso no espaço, Uhum, mas uhum. em contrapartida E é é um mensurável, né? ganha-ganha, Vocês é conseguem mensurável, mostrar, né, na mensurável. prática como que isso acontece. Falando um pouco de parte criativa, processo criativo, é, qual que é a fagulha inicial para vocês iniciarem um projeto? Claro que tem conversa com o cliente, o briefing, o entendimento, né, de qual que é o programa daquele cliente e tal, mas como que se dá dentro do Ateliê Von Hatt? Vocês têm lá equipes, como é que faz como é que starta um projeto? Eu acho que é tudo da conversa com o cliente que começa, Uhum. né, mas depois a gente volta para dentro de casa e tem as discussões. Tem muitos clientes que às vezes a gente já tem um histórico, que Tá. nem sempre é o que é para ser seguido, às vezes é o que é para não ser seguido, esses que estão querendo mudar completamente. Uhum. Mas aí eu acho que existe essa multidisciplinaridade que o Sérgio já falou de apoio, tem a parte do gráfico, que tem os designers, a gente tem os núcleos divididos, a parte que é esse inicial é mais voltada para a criação, então não só quem conceitua, mas também os arquitetos que trabalham junto com conceituadores têm esse viés mais criativo, Uhum. Uhum. eh, todo o apoio de paisagista, do time que traz os produtos e tudo mais. Mas eu acho que é muito de uma pesquisa inicial que a gente faz. Eu acho que não é só a estética, não é só a cor, Claro. mas é a rede social, qual é o tom de voz que a empresa se comunica. Às vezes você vê o site, ele passa uma mensagem muito mais, uma visão muito mais dura, e a empresa se comunica de um jeito muito mais despojado e informal no LinkedIn, no Instagram, né. Então Aham. é entender o tom de voz além do seu interlocutor, porque muitas vezes o interlocutor que a gente tem inicialmente não é o melhor exemplo para nos Aham. trazer o que eles querem que seja o novo espaço, às vezes é um intermediário, né, que não consegue transmitir tão bem. Então acho que é essa coleta, né, você tem que montar um painel, uma colagem ali de Legal um isso. pouco de tudo.
não só ouvir o cliente ali em si, em loco, mas também pesquisar, né? Ver, pô, o site do cara não está condizendo com nada do que ele me disse, É o isso. ambiente Mas atual fora deles. disso, depois a gente junta tudo isso e Isso, lá E a aí? gente junta um grupo, né? Então, vem um líder de arquitetura, vem um arquiteto conceituador, chama esses recursos, paisagista, o cara de luminotécnica. Puxa, estou querendo aqui dar essa sensação, então ele dá uma solução, o que que a gente vai usar como produto, até materiais, né? A dinâmica do layout, o Uhum, que que você uhum. achou, como que você entendeu. É um trabalho bastante colaborativo. Tanto é que, de maneira geral, esses grupos, principalmente, a gente tá todo dia no escritório, porque, É. nossa, para mim, o que eu mais sofri na pandemia era fazer projeto remotamente. Aham. Porque a gente tem lousas, a gente faz um croquis, quer pegar na Amostra. madeira, e ver tudo remoto. Então, estou pensando essa madeira. Não, era um desespero para mim. É muito intenso, porque, que nem eu falei, os prazos são curtos, então a gente tem que chegar a um consenso, a uma solução de projeto que a gente acha que está aderente ao que nos foi encomendado, ou que vai superar até a expectativa daquele cliente. Então, de maneira geral também, isso não fica só na área de arquitetura, porque de maneira geral a gente já tem o pessoal de engenharia junto para ajudar nas soluções técnicas. Olha, isso que Tá. você está É. pensando vai ser muito difícil de executar nesse prazo que o cara está pedindo. Então, é um trabalho intenso. Era esse lugar que eu queria É. chegar, né? Porque você pensa num projeto que tem essas questões que a gente fala sempre, né? O prazo e tal. E não dá para você pensar num processo que seja diferente disso, né? Que esteja O integração. próprio time de novos negócios, vai, que a gente chama o pedaço do time que é de novos negócios, que é de venda, tem Uhum, arquitetura e engenharia, que trabalham entendi. muito casados. Aham. É, Para tá vender na algo veia, viável, já chegar não dá sabendo para tecnicamente separar. se aquilo. Então, Tecnicamente está dentro do orçamento é que a Sim, gente isso. sim, se é Tem que viável, né? fazer. nascer já com um target de valor, que é muito difícil um projeto começar sem ter isso, né, de quanto vai custar para executar. Uhum. E aí, só voltando um pouco no processo, eu acho que a gente falou dos clientes que não sabem muito o que querem, né, de buscar a gente muito mais como uma consultoria. Para muitos, a gente também divide em etapas esse momento, mesmo que não seja um prazo muito longo. Então, às vezes, você precisa ter um lançamento de layout, levar referências que, pelas conversas anteriores e pesquisas, você entende que são aderentes, para ter uma coisa um pouco mais tangível para discutir. Aí, ali, às vezes, você tem uma segunda discussão de programa, porque consegue enxergar um pouco mais o Uhum. espaço. Aí, Uhum. depois, vai para esse grupo, para acabamento, para visual, Tu para disse que toda ela essa fala outra em etapa, 10 né? dias. É, Parece que vamos ficar um ano. Há 6 meses é uma Não, semana para cada conceituando. infelizmente, pedaço. essa é a nossa vida, né? É. Prazo médio é isso, 4 a 6 meses? Isso Entre. não, Entre projeto e obra. projeto e obra. E assim Isso, mesmo, tem muitos que, dependendo do caso, são É. três. Aham. Mas eu diria que o prazo médio Entre gira em o torno de 4 começo dessa meses. primeiro briefing até a entrega pronto, A bonitinho, obra em si é inauguração, uma coisa controlada, porque a gente só inicia a obra quando eu já tenho tudo tudo. definido. Aham. O prazo de projeto depende um pouco do cliente, né? Então tem cliente que é muito responsivo, ele tá disponível para as reuniões, para participar. Então ele mesmo, né, a gente consegue chegar a uma solução muito mais rápida. Tem projetos que a gente faz com empresas, a matriz americana, o grupo está lá nos Estados Unidos, então é uma reunião semanal. Então, aí eles já sabem. Por exemplo, o projeto da Microsoft mesmo, a Superlimão ficou quase um ano fazendo e eles que falaram, não queremos mudar antes, a gente sabe, a gente precisa desse prazo. Uhum, Então, uhum, isso uhum. varia, mas de maneira geral, as empresas querem tudo muito São. rápido, mesmo as multinacionais. São Uhum, algumas uhum. exceções que se dão né, o luxo de ter um prazo muito mais extenso de projeto. Às Aham. vezes nem são multinacionais, mas você pega um escritório de advocacia que tem 20 sócios que vão tomar decisão, né? São 20. Chegar num consenso disso, às vezes é uma batalha, não Aham. tem.
é difícil, assim, não Aí tem... eles demoram e querem que mantenha o prazo. Depende muito do número de Prazo final pessoas que sempre vai... é o Sempre é mesmo. o mesmo. O número de pessoas que vai participar da tomada de decisão, né? Aham, Isso afeta aham. muito o tempo de projeto também. Legal. Eu tenho finalizado aqui todas as conversas, inclusive as que não são do corporativo, né? Dando um olhar à frente, né? Ah, a gente sabe que hoje em dia o mundo não tem mais aquilo, o que vocês viram lá fora e que aqui ainda não chegou. Isso não tem mais, né? Claro que tem as feiras de tendências e tal, mas é isso, tá todo mundo vendo ao mesmo tempo, executando ao mesmo tempo, assumindo ao mesmo tempo. Mas num exercício aqui de futurologia, a gente falou de tecnologia, a gente já falou que algumas tecnologias que parecem que vão ser imprescindíveis daqui um ano, você fala, não era nada daquilo. Pode ser. O que vocês enxergam como um futuro do escritório? Qual é a formatação do escritório do futuro? Bom, começo eu. Eu acho assim, a tecnologia vai continuar mudando e ela vai estar cada vez mais presente. Então, por exemplo, a inteligência artificial, não há como você não considerar que isso vai ser um item relevante na vida de qualquer pessoa, não só no trabalho, mas para tudo. E ela vai trazer uma série de outras soluções ou formas de trabalhar que vão impactar diretamente de como a gente projeta aquele espaço. Eu acho que isso já é agora, né? Não é uma Sim. tendência, mas você vê, esse tema de inteligência artificial, não vou dizer que é novo, mas Não, mas de um dia para o há outro dois virou uma anos, coisa, há não 2 tinha anos não tinha regulamentação, o menor. presidente não falava disso, ninguém falava nada. E agora tem que bloquear isso, tem que bloquear aquilo, porque virou uma coisa que difundiu rapidissimamente. E não tenho dúvida que ela vai impactar na vida das pessoas, na maneira como elas trabalham, e paralelamente isso deverá se refletir de alguma forma da maneira como a gente planeja os espaços. Então, para mim, eu acho que esse talvez seja o maior impacto que a gente vai ter. Não sabemos exatamente como, mas eu acho que é a maneira como a tecnologia vai evoluir, que vai mudar até a maneira como as pessoas interagem também. Então, eu acho que isso vai ter um impacto significativo de como a Mudando gente as planeja. próprias profissões, né? Acho que a própria Sim, ação sim, né? vai ter profissões que dizem que vão acabar e outras que vão... O operador da inteligência artificial, né? Uma coisa que eu escutei há um tempo atrás e eu continuo querendo acreditar, né? Que sempre vai precisar de um ser humano para dizer Esperamos que sim. o que a inteligência artificial tem que fazer, né? Para dar o parâmetro, para parametrizar e tal. Mas é isso, né? Mudam as funções, né? E você? Empresas que não existiam vão passar a existir, ficam Exato. enormes, né? Então, você está vendo aí, né? Uma GM, que é uma empresa secular, Super. está minguando enquanto aparece um banco digital que em 10 anos, hoje é o maior banco do Brasil, ou menos de 10 anos, sim. Sim. Então, é uma loucura, né? Como vai mudando. As marcas que a gente tinha na cabeça de tantos anos são engolidas por dinâmico, outras né? e isso são empresas que vão ter uma dinâmica completamente diferente do que uma GM tinha, onde o cara entrava de office boy e saía de diretor. Não existe isso mais. Eu acho que da tecnologia tá cada vez mais naturalmente na nossa rotina. Já está com o smartphone, mas eu acho que é de você ter cada vez mais recursos agregados de maneira natural, né? Antes a gente falava de tecnologia no escritório, era um painel de LED, é uma sala de videoconferência super equipada. Hoje tem que estar em todo o espaço, né? Ela não tem que ser protagonista, ela é uma ferramenta indispensável. Então, acho que a tecnologia é intrínseca em absolutamente tudo. E eu acho que esse viés do pensar o espaço com olhar para a pessoa, e não só quantidade de pessoas, não só atividades das pessoas, mas sensações das pessoas e de como elas vão se comportar ou de qual é o comportamento que as empresas querem que as pessoas tenham naquele espaço, porque o inverso também pode ser induzido, né, pelo espaço. Sim. Porque eu acho que os 2 maiores investimentos das empresas são esses, são pessoas e tecnologia, né, e já há algum tempo, mas eu acho que isso é uma curva exponencial, então... Já tem app da empresa, assim? Você já tem os grandes que você chega e tem que... Você
contratado, aí você recebe lá o acesso, aí baixa o app para abrir o seu locker, para marcar a reunião. Isso A é. PwC que a É. gente fez, Uhum. o QR Code você usa para entrada. A sala de reunião que você reserva, você só desbloqueia com o seu QR Code. O locker é Uhum. com QR Code, a Uhum. mesa Você é com QR reserva o locker que Code. você quer. Ah, bom, amanhã eu vou trabalhar em tal área, porque Isso. eu vi que você consegue saber quem vai estar. Então, Quem tá em puxa, cada amanhã eu queria lugar. encontrar com a Bruna, porque eu preciso falar alguma coisa com ela. Eu consigo Entender localizar onde que onde ela a vai Bruna reservou estar. que ela vai estar trabalhando, seja uma sala de reunião ou uma mesa. Aham, Puxa, a Bruna vai aham, estar no segundo andar, aham. mesa tal, ou sala tal. Eu vou pegar uma mesa de perto porque eu quero, mesmo que eu não tenha uma reunião programada com ela, eu gostaria de encontrá-la para falar de alguma coisa, né? Se Uhum. não encontrei por acaso. Então, lá é tudo assim. Sextou, tô indo viajar, tô indo já de mala, então quero um locker maior, então eu preciso, Sim, preciso sim. reservar. é Então. isso. E aí Legal. anda com power bank para sempre, né? É, né? Se ficar sem bateria, a gente não vê mais um cardápio. Agora no né? escritório você não entra em nenhuma sala também. Legal. Então tá, gente, ó. Agradeço demais, Obrigado, Sérgio, obrigado. Bruna, Obrigada. obrigado, super papo gostoso. Dava para ficar umas horas aqui, mas enfim. Queria convidar vocês, né? Na semana que vem a gente tem mais um. Temos ainda mais 3, né? 3 semanas ainda. Semana que vem a gente Puxa. vai estar com a Carol Gai e com a Stephanie Ribeiro, mudando de assunto completamente, falando de design de produtos, design de interiores, bem residencial, DR de casais e por aí. E por aí vai. Obrigado, gente. Obrigado Obrigada a vocês também. vocês.